Seminário online de jogos e gamificação. Olá, pessoas! Sou Maria Rita Gramigna. Quero parabenizar a vocês por ter aderido a esse evento fantástico que trata da metodologia que eu considero a mais interativa de todas, a mais motivadora. É a metodologia que eu uso desde a década de 80. Quem sou eu? Eu sou Maria Rita Gramigna, eu estou no mercado há mais de 30 anos, já estive do outro lado da mesa coordenando uma equipe no desenvolvimento de lideranças, foi onde eu conheci os jogos de empresa e desde 1993 eu dirijo o grupo MRG-IGP e a Escola de Coaching por Competências. Muito bem. A minha formação básica foi pedagogia, fui me especializando em gestão de pessoas, gestão de recursos humanos, fiz um mestrado em criatividade aplicada e também uma formação em coaching internacional em Portugal. E tem várias competências que eu fui adquirindo aí nessa minha vida. Como é que eu vim parar aqui com os jogos? Eu estava num desenvolvimento de lideranças, onde apliquei um jogo de planejamento. Essa é uma curiosidade que as pessoas sempre me perguntam, como é que eu comecei a escrever, como é que eu comecei a falar sobre jogos. Eu estava em Belo Horizonte, que é onde é a nossa sede, e uma parte desse jogo era o teste de qualidade. Era um jogo de planejamento, onde as pessoas tinham que criar e executar, confeccionar um papagaio, uma pipa, uma pandorga, dentro de alguns critérios, e depois a gente ia para a Praça da Liberdade para fazer o teste de qualidade, era o final do jogo. Nisso passou um repórter de uma revista, perguntou o que era e me convidou para fazer uma matéria. Saiu uma matéria numa revista de circulação nacional e aí os jogos começaram a ser bem conhecidos no mercado, porque saíram 3 páginas com foto, explicando o que era. E aí eu comecei a ser a multiplicadora de jogos. Isso aí foi lá em 87, 88, antes de 1990. Daí pra frente eu não parei mais. Pesquisei bastante, desenvolvi alguns jogos, adaptei outros. E hoje eu tenho usado os jogos em todas as funções da área de recursos humanos. Desde o primeiro processo, que é a entrada das pessoas na empresa, o provimento, a seleção, até a parte de avaliação de desempenho. E vamos falar disso um pouquinho. De onde surgiram os jogos de empresa? A inspiração para os jogos de empresa foram os jogos de guerra. O país que começou a usar simulações de tabuleiro que representavam cenários financeiros foi nos Estados Unidos, depois da década de 40. Chegaram aqui no Brasil, mais ou menos entre 70 e 80, começaram a chegar os primeiros jogos. Eu tive contato com o primeiro em 84. Mas o que é um jogo de empresa? O jogo de empresa é uma metodologia que inclui lançar um desafio para as equipes. Esse desafio deve representar um cenário empresarial. Nesse desafio a gente coloca tempo, regras, papéis, resultados esperados e o que é proibido e o que é permitido. E no final há uma forma de trabalhar esse jogo dentro de uma metodologia que se chama CAV, que eu vou tratar ainda, se chama Ciclo da Aprendizagem Vivencial, para avaliar, analisar a performance do grupo e também ver o que é que aqueles jogadores entendem do ambiente organizacional. Por ser uma atividade muito lúdica, muito envolvente, muito motivadora, o jogo de empresa ele tem sido utilizado em praticamente todas as funções da área de gestão de pessoas. Ele é usado em seleção de pessoal, para observar e pontuar competências. Ele é usado em integração de áreas, ele é usado em convenções anuais com grandes públicos, em capacitação de equipes, até treinamentos técnicos, porque existem jogos, né, que você gamifica e faz o conteúdo técnico ser fixado, desenvolvimento de lideranças, enfim, na educação, principalmente em sala de aula. Enfim, a aplicabilidade dos jogos ela é infinita. A cada dia a gente vê um espaço para aplicar o jogo.
mas temos que ter alguns cuidados. Eu, quando comecei, eu fiz muita coisa que hoje eu não faria, porque eu não tinha ainda tantas informações. Para vocês terem uma ideia, o primeiro livro de jogos de empresa eu lancei no Brasil, não existia, só existiam livros de dinâmicas, de atividades vivenciais. Então, para chegar a uma metodologia, eu tive que ir errando e acertando, através do acerto e erro, conseguir compactar uma metodologia que hoje tem dado certo. E os cuidados que eu tenho que ter? Primeiro, eu tenho que ter um tempo adequado para aplicar um jogo de empresa, porque o tempo menor, o jogo menor que eu tenho, ele gasta 10 minutos para jogar e mais uns 20 para fazer o processamento pelo ciclo da aprendizagem vivencial. Então, no mínimo, você tem que ter meia hora no seu programa para aplicar um jogo. E o jogo maior que eu já fiz foi de um dia inteiro, que foi um jogo de processo. Então, você tem que ter o tempo. Segunda coisa, ele tem que estar dentro de um contexto que aquele jogo permita trabalhar o que você deseja. Se você quer trabalhar, por exemplo, a competência planejamento, você tem que aplicar um jogo de planejamento. Então, não adianta você gostar de determinada atividade, achou ela legal e tal, mas ela não tem nada a ver com o contexto. É um cuidado que você tem que tomar, é fazer a adequação dessa escolha ao seu contexto. O outro cuidado é você ter um pouco de informação sobre a dinâmica dos grupos. Por quê? O jogo, gente, ele não tem uma resposta certa. Você trabalha com a teoria dos jogos, que trata da lei das probabilidades. O máximo que você pode fazer é ter uma expectativa de como o grupo vai reagir àquele jogo. Então, quando você conhece um pouco da teoria e dos conceitos de dinâmica dos grupos, você consegue manejar um jogo de empresa melhor. Porque pode ser que você espere um resultado e dê outro, e você tem que saber trabalhar isso no grupo. Outro cuidado que você precisa ter é com os recursos. Normalmente, todo jogo, ele trabalha com alguma coisa concreta. As regras precisam estar num banner ou num slide. Você precisa ter o manual do jogo, tanto do participante quanto do aplicador. Enfim, são cuidados que você precisa ter na hora de usar esta metodologia. E para você ter muito sucesso, é importante conhecer como fechar um jogo. A gente fala fechar porque, na maioria das vezes, quando você não tem uma metodologia, o jogo fica parecendo uma brincadeira. Na realidade, o jogo é uma ferramenta. Então, vamos conhecer agora a metodologia de aplicação de jogos, que é o CAV, o ciclo da aprendizagem vivencial. O ciclo da aprendizagem vivencial é uma forma didática de você trabalhar um jogo do princípio ao fim dentro de um método para alcançar o melhor nível de resultados que você puder. Quando a gente fala em ciclo da aprendizagem vivencial, é porque são 5 etapas e essas 5 etapas elas precisam ser respeitadas. A primeira delas é a própria vivência, que é o jogo. A segunda é o relato. O relato é aquele momento onde terminou o jogo, você já marcou o tempo, falou, agora encerrou, vamos ver quem conseguiu aí alcançar o resultado. E aí você tem algumas estratégias para analisar o clima grupal, puxar os sentimentos do grupo. Por isso chama fase de relato. Logo emendando na fase de relato, você vai trabalhar o processo do grupo, ou seja, por que ele alcançou aquele resultado ou deixou de alcançar. Então você geralmente tem roteiros e formas de trabalhar esse processo. Qual competência foi mais colocada em prática? Que competência eu deixei de colocar e que era importante? Depois vem a fase já emendando da generalização. A generalização é o momento onde você instiga as pessoas a pensar o que aquele jogo tem a ver com a sua realidade no ambiente corporativo. O que tem de igual, o que tem de diferente. E as pessoas então começam a sair do lúdico e começam a pensar na sua realidade. Depois de analisar bem essa fase da generalização, está na hora de quê? Fechar o ciclo com a fase da aplicação. A aplicação nada mais é do que puxar um compromisso do grupo com melhorias. O que ocorreu de bacana no jogo e que a gente pode levar para o cotidiano, eles vão se comprometer com aquilo. O que não deu certo no jogo
e que eles precisam evitar no cotidiano, também eles se comprometem. O ciclo da aprendizagem é uma coisa muito comum, é assim que a gente aprende. A gente aprende vivenciando, sentindo, processando, tirando os insights, que é a generalização, e fazendo propostas de melhoria. Nada mais objetivo do que trabalhar um jogo através do ciclo da aprendizagem vivencial. Esse exercício é para você equilibrar a sua função cerebral, um lado analítico com um lado criativo. Você vai precisar agora de uma folha de papel, um lápis e talvez uma caixa de lápis de cor. Somente isto. E agora reproduza nessa folha de papel na horizontal esses dois símbolos. Agora você vai desenhar se inspirando nessas duas formas. Faça o que você quiser, da maneira que você quiser, durante 1 minuto, começando a contagem. E se você quer sair da zona de conforto e fugir do padrão, está na hora de começar os jogos de empresa. Esse é meu convite para você. Aprofunde-se, busque informações. Na internet tem muita informação boa, tem vídeos, tem até livros disponibilizados. Eu vou deixar a minha bibliografia aqui para vocês consultarem também. E deixo meu abraço e parabéns aos organizadores do evento por permitir que a gente fale um pouco sobre esse tema tão encantador que são os jogos de empresa.